Então, uma boa tarde a todos, que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Sempre a gente dá as boas-vindas àqueles que é a primeira vez que estão chegando na casa. Se sintam tranquilos, pois estamos na casa de Jesus, estamos na casa do nosso Pai, que é o nosso caminho, verdade e vida. Então, nessa quinta-feira, 17/6, fria, mas tudo dentro da providência divina tem uma necessidade, o calor, o frio, o sol, né? Que a gente não reclame tanto do frio e nem do calor, pelo contrário, que a gente tenha gratidão por tudo que acontece, que tudo tem uma necessidade, né? Tudo tem uma necessidade, inclusive a questão do clima. Então nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, primeiro tendo gratidão a Deus por estarmos vivos ainda, dia após dia, superando as nossas provas, as nossas dificuldades, tendo em nossos corações aquilo que Jesus veio nos ensinar: o amor, a paciência, o perdão, a tolerância, o acreditar sempre em dias melhores. Sempre no dia a dia, Pai, te agradecemos porque nos dá força e fé, pois sabemos que tudo passa. Reencarnação após reencarnação, tudo é de acordo com o nosso merecimento. Te pedimos perdão, Pai, pelas nossas falhas, te pedimos perdão, inclusive, pela nossa falta de fé. Te pedimos perdão por sermos ingratos de, em alguns momentos da nossa vida, atribuir os nossos problemas a você, Deus, que é o grande arquiteto do universo. E esquecendo nós que são as nossas escolhas erradas da vida no dia a dia, da vida atual e de vidas passadas. Muito obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade do conhecimento, do esclarecimento, de poder estar aqui hoje, quando muitos gostariam de estar aqui e não conseguem estar. Quando muitos que desencarnam e não sabem o poder da oração, o poder do amor, o poder do perdão, o poder da fé, da esperança e da caridade. Só podemos te dizer, Pai, muito obrigado por tudo, por essa tarde e por essa casa que nos acolhe. E que assim seja. Eu vou ler do livro Palavras de Vida Eterna, do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Com licença aqui que eu só vou arrumar a tecnologia aqui, né? Então, o livro Palavras de Vida Eterna, nosso querido Chico, né? Espírito Emmanuel. Esse livro ele veio à nossa disposição 14 de setembro de 1964, Uberaba, olha só. É um livro que tem 57 anos agora em setembro, né? Nós vamos encontrar sobre o assunto da fé no Evangelho, capítulo 19, a fé transporta montanhas. É um dos assuntos que sempre faz com que a gente dê uma paradinha para repensar algumas coisas na vida da gente. Principalmente quando a gente está querendo fraquejar, querendo desanimar, né? Então diz assim: diante da justiça, meus irmãos, que aproveite alguém disser que tem fé e não tiver obras. Vou ler novamente a pergunta. Meus irmãos, que aproveita alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? Tiago, capítulo 2. Estranha a norma do homem quando julga possuir as chaves da vida superior, simplesmente por manter a fé, como se bastasse apenas a convicção para que se realize serviço determinado. Comparemos fé e obras com a planta e as construções. Sem plano adequado, não se ergue edifício em linhas corretas. Sem plano adequado, não se ergue edifício em linhas corretas, né? Note-se, porém, que o aleijão arquitetônico improvisado, sem plano,
ainda serve em qualquer parte para albergar os que jornadeiam sem rumo. E o projeto mais nobre, sem a concretização que lhe corresponda, não passa de preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo. Um viajante transportará consigo vasta coleção de croquis, pelos quais se levantará toda uma cidade. Mas, se não dispõe de uma tenda a que se abrigue durante o aguaceiro, de certo que os desenhos, conquanto respeitáveis, não impedirão que a chuva lhe encharque os ossos. Possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade. Cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução do compromisso. Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvor ao credor. À vista disso, não nos iludamos. Asseguremo-nos de que não faltará a bondade divina, mas construamos em nós a humana bondade. Por muito alta a confiança de alguém no poder maior do universo, isso por si só não lhe confere o direito de reclamar o bem que não fez. Né? É um livro, Palavras da Vida Eterna. Quando a gente vai buscar o significado da palavra lá no dicionário fé, aparece lá crer, acreditar. Né? Não basta a gente só ter fé sem ter obras. Eu fico a vida inteira tendo fé em algo, mas eu não vou atrás daquilo. A mesma coisa quando a gente lê aqui no Evangelho a esperança, o verbo esperar. Não é ficar esperando. A esperança não é ficar esperando que Deus faça por nós aquilo que é atribuição nossa da gente fazer. Então o texto aqui, lendo e relendo, né, ele quer dizer que além da fé, a gente precisa ter obras durante essa vida. E muitas obras. Não é que nem o Volney aqui que vos fala, que agora em junho está completando 33 anos de casa aqui no Giz Nazaré. 33 anos para quem é espírito eterno não é nada. Não significa nada. Em julho, eu agradeço muito essa casa aqui, em julho agora, vai fazer 30 anos que eu comecei a fazer palestra aqui. Também não é nada. Mas é uma coisa que a gente faz com amor. A gente procura fazer o melhor da gente. Né? Para fazer a palestra aqui na tarde de hoje, existe todo um planejamento para a gente estar aqui, para vocês estarem aqui. Né? Então, o fazer obras é a prática do bem. Eu posso passar a vida inteira tendo fé em Deus, rezando, mas nunca botando a mão no bolso. Nunca botando a mão no bolso. Adianta só ter fé? Não vai resolver nada. Aí quando a gente morrer, como mostra aí tá mostrando aí na novela A Viagem, né? O que é o problema da falta de perdão de uma pessoa e o que é algumas pessoas que têm fé. Mostra muito nítido lá. E a novela, eu cito ela seguida, porque ela é inspirada no livro E a Vida Continua, do Chico Xavier. Tem um filme no YouTube e tem um livro aqui na livraria. Quem quiser ver a novela na íntegra, é o livro E a Vida Continua. Então a fé, ela precisa ter o quê? De obras. Por isso que tem esse capítulo aqui que a fé transporta montanhas. A forma alegórica de transportar montanhas, o que é? É a gente ter no merecimento, ter no crédito. Quantas pessoas que não morreram agora por causa do Covid? Porque não era a hora. As obras dela eram maiores do que a doença. Eu conheço pessoas que tiveram entubada 2 vezes e saíram. Vocês devem conhecer também. E outros que com 40 anos, 30 anos, 20 anos, 50 anos, desencarnaram com o Covid. Então, as obras que Jesus quer da gente é a prática do bem, a caridade, o perdão, né? A gente ajudar os semelhantes naquilo que a gente pode. Ontem eu indo de Uber para casa, daí um senhor comentando que ele morou um tempo no Nordeste e teve que voltar para cá porque o filho dele
se acidentou e ficou tetraplégico da parte da cintura para baixo. Ele é um médico. Daí eu disse, olha, e ele é muito revoltado com tudo isso, ele disse, olha, em muitos momentos sim, mas como o acidente foi provocado por ele mesmo, ele abriu a porta do carro dirigindo numa linha reta para juntar alguma coisa que caiu dirigindo o carro. É que nem alguém que está dirigindo, nós às vezes erramos também, né? Daqui a pouco queria atender um celular enquanto está dirigindo. Daí eu expliquei para ele, disse, olha, o senhor disse para ele, se um dia ele quiser conhecer a doutrina espírita, para às vezes entender também o porquê de algumas coisas, né? Ele disse, aí ele disse, não, vou falar para ele tudo. Então, assim, cada um tem uma cruz, que é as provas que a gente precisa passar. Elas vão ser mais leves se a gente tiver fé e obras na prática do bem, na prática da caridade. Agora, quanto mais eu reclamar do que eu estou passando, a cruz ela vai dobrar de peso nas costas da gente todo dia. Então, por isso que a gente tem que acordar cantando, sorrindo. A gente não paga imposto ainda de sorrir, de cantar. Ainda não pagamos aqui no Brasil, né? Então, Jesus quer poucas coisas de nós. Ele quer que a gente aproveite a atual reencarnação, principalmente para a gente resgatar os erros de vidas passadas que a gente tem. Não passar uma encarnação em branco, achando que o dinheiro vai resolver todos os problemas. É o que mais vai entravar, é o que mais vai atrasar a gente, é não saber usar o dinheiro que é colocado à nossa disposição. O universo coloca à disposição e a gente, pelas nossas escolhas, ele pode ir embora fácil, né? Então, diante da justiça, né, onde tem aqui o pensamento que diz assim, estranha, na primeira frase, estranha a norma do homem quando julga possuir as chaves da vida superior simplesmente por manter fé, como se bastasse apenas a convicção para que se realize serviço determinado, né? Então, esse crer em dias melhores, o que é, gente? É a prece diária, é a caridade, é entender melhor o que acontece com os nossos semelhantes dentro da nossa casa, é a gente procurar fazer aquilo que Santo Agostinho fala lá no Livro dos Espíritos. Final da noite, dá uma paradinha, 5 minutos. O que será que eu fiz de errado no dia de hoje, nas últimas semanas? O que será que eu posso mudar? E exatamente quando a gente tiver humildade, tiver lá ajoelhado, fazendo as nossas preces, independente da forma que a gente faz, se está na cama, se está no chão, se está de joelho, a gente ter essa fé sincera. No Evangelho a gente estuda também, na doutrina, a fé raciocinada. A fé raciocinada é o crivo da razão. Porque muitas pessoas criam deuses, criam mitos, mas quando a gente leva isso ao crivo da razão, não tem sustentação. Como a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião, quando a gente leva ao crivo da ciência não passa, quando a gente leva ao crivo da filosofia também não passa, né? Por quê? É pessoas buscando fé em algo que não vem de Deus, não é de Jesus, é do homem. Então essas obras que a gente precisa fazer na vida da gente, eu falo muito cada um tem a sua maneira de ajudar. Não é só com dinheiro. Às vezes uma pessoa que está doente, agora se recuperando aí do Covid, uma ligação, um vídeo, uma palestra, né? Eu conheço um médico aí que passou por Covid, ele disse, se tu quiser, eu posso te mandar algumas palestras do José Carlos de Luca, do Divaldo. Diz, não, manda aí que eu quero ocupar minha mente. Então a gente pode, não é só o dinheiro. Quem está com um dinheirinho sobrando e não sabe o que fazer, dá para numerar assim para vocês. Ó, número 1, a PAI. Número 2, Portal da Luz. Número 3, Criança Feliz. Número 4, aqui do ladinho, que vocês irem embora, Ellen Keller. Essa é a caridade material que as nossas entidades precisam muito, né? E isso é as obras, que junto com a fé vão nos dar sustentação para a gente não desanimar. Naqueles dias assim que a gente está
com muita dificuldade, com muita tristeza, essas obras vão nos ajudar. Vai vir ajuda para nós que a gente nem imaginava que vem. E nunca vai faltar nada para a gente. Se a gente for ao longo da vida construindo obras. Sem a gente precisar ter uma estátua, né? Mas a gente deve ter gratidão. A pessoa que doou aqui a nossa casa, né? Ela ajudou a fazer várias casas espíritas aqui na cidade. A gente não precisou botar uma estátua, mas a gente sempre lembra com muito carinho do seu Divino Cavião, que doou tudo isso aqui, né? Quando eu fui presidente aqui da casa, ele me auxiliava indo na tesouraria. Então, ele, dentro do que ele pôde, ele fez as obras dele. E tinha fé que as coisas iriam melhorar para suprir as necessidades de vidas passadas. Então, já está terminando o nosso tempo. Eu deixo um abraço muito fraterno a todos, nesses dias assim de friozinho bom que a gente precisa, né? Que a gente sorria mais, acredite mais, além da fé, a caridade e a esperança. Tudo vai se ajeitando na vida da gente quando a gente também faz as obras junto no dia a dia. As obras que Jesus vem nos ensinando. Aqui dentro do Evangelho, né, gente? O Evangelho segundo o Espiritismo, tantas outras obras, os livros do Chico, do Divaldo, hoje tem o YouTube para assistir palestra. Eu deixo assim de dica também, além do Evangelho, gente, e esse livro, Palavras da Vida Eterna, um livrinho que eu carrego no bolso há muitos anos, além do Evangelho na pasta, Pensando Positivo. Tem vários livrinhos pequenininhos. Quem está passando por Covid, a gente fazer uma caridade, comprar um livrinho desse e dar para uma pessoa que está, às vezes, está doente, está lá. Só abre a casa dele. É uma pequena obra, mas a fé da gente vai nos ajudando. Então eu agradeço a todos, que Deus abençoe o retorno de vocês todos aos seus lares. Então nós vamos elevar o pensamento agora a Deus e a Jesus, se desligando dos nossos problemas materiais, das nossas dificuldades, apenas mentalizando essa imagem aqui atrás de mim de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, Ele que é o Filho de Deus, e dizer, Pai, nessa tarde maravilhosa do dia 17, nós te agradecemos pela doutrina espírita, que é a nossa pedagogia do amor, é o nosso evangelho da vida. Te agradecemos por esse passe coletivo, pois nos ensinastes na doutrina espírita que quando a gente põe o pé lá embaixo, aqui na entrada da casa espírita, a espiritualidade já está nos socorrendo. Te agradecemos, Pai, por Kardec, o codificador, te agradecemos por Chico, te agradecemos por Divaldo, te agradecemos pelo Dr. Bezerra de Menezes. Mas te agradecemos principalmente a Ti, que nos oportunizou os conhecimentos da doutrina espírita, que esclarece, orienta, sem amedrontar, sem nos assustar com a figura do diabo, e nos explica ainda que a encarnação atual é apenas uma das tantas reencarnações que a gente já passou, e aí constitui a lei de justiça de Deus, que nos dá a oportunidade do livre-arbítrio, de encarnação após reencarnação, irmos melhorando pela prática do bem, pela lei do amor, do perdão, da caridade, entendendo como se faz uma prece, que quando estamos fazendo as preces, estamos nos conectando com a espiritualidade. Muito obrigado, Pai. Espíritos amigos que estão aqui presentes, abençoe todas essas pessoas, que eles voltem para os seus lares mais alegres, mais esperançosos, acreditando sempre em dias melhores e levando em nossos corações gratidão a Ti, a Deus e aos Espíritos de luz que nos oportunizam essa doutrina do amor, a doutrina do Cristo, que é a doutrina espírita. E que assim seja.